Então vamos iniciar. Podemos iniciar a aula, então. Não se esqueçam que eu estou acompanhando o chat aqui. Caso vocês tenham perguntas, podem registrar que eu vou respondendo na medida em que a aula vá se transcorrendo. Então, me digam, por favor, se vocês estão visualizando a apresentação que eu estou compartilhando. Vocês estão enxergando a capa da apostila aí? Sim, ok. Juliana, eu vou colocar o link para o registro da presença mais tarde. Aguarde um momento. Então, vocês estão acompanhando aqui, como eu disse, né, a apostila, CEJA, Mundo do Trabalho, História, Caderno do Estudante, Ensino Fundamental, volume 4. O tema da aula é tema 2, a Primeira República ou República Velha. Faz parte da unidade 3 do volume 4 do Ensino Fundamental. Então, vamos iniciar a partir da página 75. Na página 75, vamos ampliar aqui. Ok. Página 75. A República das Oligarquias. Né? Então, inicialmente, vamos entender o título ou o subtítulo desse tema. Em primeiro lugar, República. É um sistema político de governo. Diferentemente de uma monarquia, um regime político monárquico no qual quem governa é um rei, e sendo um rei, ele governa de maneira hereditária. A transmissão do poder se dá por hereditariedade, isto é, o primogênito do rei, o primeiro filho homem, recebe o poder de seu pai quando ele morre. Portanto, nós temos duas características básicas de um sistema político monárquico. Primeira, a transmissão do poder por hereditariedade. A segunda, que aquele que está exercendo o poder de governo o exerce durante toda a sua vida. O poder só é transferido com a morte do governante, no caso de uma monarquia, né, um regime político monárquico. Este regime político monárquico que existia na Europa dos séculos XIII até os séculos XVIII foi se transformando em um poder centralizador, cada vez mais. O monarca foi centralizando o poder em suas mãos até que ele passou a exercer o poder de governo de maneira absoluta, com poderes absolutos. Estas eram as monarquias absolutistas, cujo governo é exercido por um rei ou um imperador. A diferença é que o imperador é aquele que detém poderes sobre territórios que não fazem parte do seu reino, em geral, numa definição básica. E que, portanto, tem poderes absolutos, isto é, não há nenhum outro poder que possa limitar a vontade e o poder do rei. Por isso que ele tem um caráter absoluto. Se não há um poder que limite a vontade e o exercício do poder do monarca, do rei, significa que a vontade do rei é ilimitada, irrefreável. Não se pode refrear. Portanto, o rei pode determinar a alteração de uma lei ou de uma norma administrativa do Estado a seu bel prazer,
quando assim ele desejar. Ele pode simplesmente desejar que se faça de modo X e, posteriormente, desejar que se faça de modo Y, sem que nenhum poder impeça que ele faça isto ou que ele modifique as regras do jogo. E também que nenhum outro poder possa impedir que ele realize esse tipo de abuso. Obviamente que esse modelo de sistema político de governo gera muita instabilidade. A princípio, parece que uma monarquia tem muita estabilidade, porque o governante governa até a sua morte. Então, se ele é coroado aos 20 anos e viver até os 60 anos de idade, ele irá governar durante 40 anos. E aí, você aparentemente poderia afirmar, bom, um governo que é exercido durante 40 anos é um governo que tem estabilidade, né? Nós saberemos quem estará no governo daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, isso gera estabilidade, previsibilidade. Mas não. Tratando-se de um poder absoluto, determina-se que a vontade do rei prevalece sobre todas e quaisquer vontades do reino. E como eu disse, num determinado momento ele pode decidir que se deve fazer de maneira X, num determinado momento ele pode mudar de ideia e determinar que se faça de maneira Y, sem que ninguém possa impedi-lo, nenhum outro poder possa impedi-lo. Então, essas mudanças, essas alternâncias de ordenamento legal e de atos normativos de governo e de Estado, essa imensa alternância gera instabilidade, gera uma estrutura de instabilidade. Você não consegue prever que normas serão válidas no ano que vem ou daqui a 10 anos, porque elas dependem do humor e do estado não só emocional, como também do estado psicológico do rei. Então, contra esse modelo de sistema político de governo, se concebeu, né, muitos pensadores na Europa do século XVIII conceberam um novo modelo político de sistema de governo, que é o da república da era moderna. Então, numa república, o poder não é absoluto. O poder é dividido em três, né? O executivo, que é aquele poder que executa os atos de governo, geridos pelo presidente, por um presidente ou presidenta. O poder legislativo, que é o poder que elabora e promulga as leis, e o poder judiciário, que é o poder que julga os atos de governo e os atos do legislativo, assim como os atos dos cidadãos da República, segundo o que determina a lei. Então, o poder é dividido em três, exatamente para que não seja exercido por uma única pessoa, para que o exercício do poder seja tão equilibrado quanto possível, para que quando houver o abuso de poder por parte do executivo, por exemplo, por parte do presidente, o judiciário possa coibir os atos abusivos. Então, alguém que está na presidência exercendo o poder de governo num regime republicano, ao realizar um ato que signifique abuso de poder ou que infrinja os direitos constitucionais dos cidadãos, o judiciário se mobiliza para refrear, para ser um freio e um contrapeso aos atos abusivos daquele que está exercendo a presidência, o poder do executivo no cargo de presidência da República.
Então, esse mecanismo de freio e contrapeso entre executivo, legislativo e judiciário são características de uma república. E é exatamente um modelo de república que foi implantado no Brasil em 1889. Então, se derruba a monarquia, né? Dom Pedro II, que exercia o governo do Brasil como um monarca, ele é derrubado, né, através de um golpe, e o regime monárquico é abolido, assim como a escravidão também é abolida no Brasil, em 1889, e se implanta um modelo de regime republicano. Mas esse modelo de regime republicano teve suas características particulares ao contexto histórico do Brasil daquele período, pois, como vocês viram aqui na apostila, tratava-se de uma república das oligarquias. Então vamos entender esse termo aqui. Vocês conseguiram compreender essas características de um modelo político de governo com base numa república, num regime republicano? Deu para entender as características básicas e as diferenças entre um regime republicano e um regime monárquico? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat. A Josefa escreveu: está no trabalho, a pessoa que ela cuida não está muito bem, precisa levar ao médico. Pode ser que ela tenha que sair antes. Ok, tudo bem, entendi. Pois bem, então, além do regime republicano que foi implantado, um modelo de regime republicano que foi implantado no Brasil a partir de 1889, também se implantou, junto com ele, um modelo de democracia, porém, um modelo de democracia bastante restrita. Nós vamos entender as razões dessas restrições. A primeira delas é que, de fato, era uma república de oligarquias. Vejam, numa democracia, o poder é exercido pelo povo. Demos, em grego, né, significa algo como povo. E cracia, né, poder de governo. Então, democracia, poder do povo. Numa oligarquia, o poder é exercido por apenas um grupo da sociedade e não pelo coletivo social. Isto é, se numa democracia o poder é do povo, de todos os integrantes da população, do país, do Estado-nação, numa oligarquia o poder é exercido por apenas um grupo. E no caso do Brasil, de 1889, final do século XIX, começo do século XX, este grupo, cujo maior poder político e econômico era o da oligarquia agrária. O grupo político constituído pelos latifundiários, os grandes proprietários de terras. Aqueles proprietários de terras dos tempos coloniais, descendentes dos tempos coloniais, que eram inclusive senhores de terra e de escravos. Então, havia também grupos com bastante poder econômico da burguesia bancária ou da burguesia mercantil, né, dos grandes comerciantes, varejistas e atacadistas. Mas a maior parte das fortunas acumuladas no Brasil desse período provinha das grandes propriedades de terra que permaneceram nas mãos de muitos poucos ao longo de mais de 3 séculos de colonização, de situação colonial e também de escravidão. Então,
o acúmulo de fortuna e de capitais, né, por parte dos senhores de engenho do Nordeste ou dos fazendeiros de café do estado de São Paulo, proveio da exploração do trabalho escravo por séculos e da manutenção da estrutura político-econômica do país com base na produção agrária destinada à exportação. Produzia-se açúcar não para ser vendido no mercado interno, mas para ser enviado para os mercados no exterior. Produzia-se café com esse mesmo objetivo. Então, é nesse sentido que vocês poderão compreender esse conceito de república das oligarquias que havia aqui no Brasil. Então, retomando aqui o texto da apostila, acompanha aí comigo. A República das Oligarquias corresponde ao período da história do Brasil em que o país foi controlado politicamente pelas oligarquias paulistas e mineiras. Essas oligarquias eram formadas pelos grandes proprietários rurais da região sudeste. As principais características desse período foram o crescimento das indústrias e, como consequência, da classe operária. Vocês estão fazendo aí, ajudando seu pai a lavar roupa? Embora o Brasil fosse dominado pelos grandes proprietários de terra, os latifundiários, as grandes propriedades rurais, os capitalistas, os capitalistas da burguesia agrária, ainda assim, devido ao grande acúmulo de capitais e o grande excedente de capitais existentes principalmente no estado de São Paulo, parte desses capitais passam a ser investidos em diversificação econômica, passam a ser investidos em projetos de implantação e fundação de fábricas em grandes centros urbanos, na medida em que algumas cidades começam a aumentar de população. E essas cidades aumentam a sua população devido, fundamentalmente, à abolição da escravidão, a todo o processo que redundou na abolição da escravidão, na medida em que os grandes proprietários de terra e de escravos do período colonial e do Brasil independente sob o regime imperial decidem que a abolição seria inevitável, a abolição da escravidão seria inevitável e que a alternativa, segundo a ótica deles, seria atrair imigrantes europeus para o país. E eles estabelecem uma política de Estado com financiamento público, inclusive, em grande parte, para a vinda de imigrantes de países da Europa. E o objetivo era que esses imigrantes fossem trabalhar nas fazendas de café como colonos, e que os escravos, essa população africana que foi submetida à escravidão por mais de 3 séculos, simplesmente fossem expulsos e jogados à míngua, que fossem abandonados à própria sorte. Obviamente que essa população de ex-escravos, não tendo acesso à posse da terra no campo, nas fazendas e nas regiões em que eles eram submetidos à escravidão, eles se dirigem para as cidades. Parte dos imigrantes eram trabalhadores especializados, artesãos de ofício especializados, e acabam se dirigindo posteriormente também para os centros urbanos para exercerem suas ocupações em pequenas oficinas artesanais. E outra parte simplesmente vai para as fazendas de café do estado de São Paulo
e nessas fazendas é submetida a condições degradantes de trabalho, porque tem que lidar com um senhor de escravo que não estava acostumado a lidar com seres humanos, né, ou indivíduos que ele considerava como seres humanos. Esses imigrantes começam a abandonar as fazendas e se dirigirem para as cidades também. Isto vira notícia na Europa. Alguns países europeus, alguns estados nacionais europeus passam a proibir a imigração para o Brasil devido a esses maus tratos que os imigrantes passam a receber nessas fazendas de café do estado de São Paulo e em parte do estado do Rio de Janeiro também. E posteriormente o objetivo já não era mais emigrar para o interior do país, a menos que se concedesse a propriedade sobre a terra, e sim emigrar para as cidades, de modo que as cidades, os centros urbanos, começam a se diversificar economicamente. E começam a surgir algumas indústrias, e com isto começam a surgir trabalhadores industriais, isto é, começa a surgir uma classe operária, né? Operários são aqueles trabalhadores assalariados do setor industrial, da indústria, e que constituem a classe do proletariado, que é a classe social constituída pelos trabalhadores assalariados. Então, nesse processo de fim da escravidão, implantação da república, domínio da oligarquia agrária, ocorre a imigração, ocorre o crescimento populacional dos centros urbanos, a fundação das primeiras fábricas no país de fato, principalmente no estado de São Paulo, e com isto gera-se uma diversidade econômica, né? A economia torna-se mais diversa e não apenas, o Brasil vai deixando pouco a pouco, muito lentamente, de ser um imenso fazendão, né? Uma imensa propriedade agrária, um imenso país agrícola, para começar a se transformar num país com alguma industrialização. E nesses centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, ou Minas Gerais, essa diversificação econômica, com a fundação de fábricas e com as fábricas, escolas destinadas à formação de profissionais que pudessem atuar como administradores, como advogados, como contadores, cartoriais, etc., vai surgindo também, junto com o operariado, um conjunto de trabalhadores que são chamados de profissionais liberais, que também, vivendo num centro urbano e se dedicando a ocupações cartoriais ou escriturais, acabam desenvolvendo uma nova mentalidade, uma nova visão de mundo, que não é mais aquela visão de mundo e aquela mentalidade do campo, né, do senhor de escravo. Começa a haver, então, um conflito entre os interesses e necessidades de muitos setores urbanos, né, jornalistas, intelectuais, professores, advogados, juízes, médicos, contadores, bancários, várias dessas profissões, assim como pequenos burgueses, como sapateiros, ferreiros, todas essas profissões de caráter urbano vai gerando e vai constituindo uma nova mentalidade que entra em conflito com a mentalidade do velho senhor de escravos, né? Essa mentalidade campesina, rural, bastante limitada e bastante autoritária desses senhores de escravo. E isso vai se transformar num conflito político que será resolvido por meio de um novo golpe de Estado no país. Bom, então retomando aqui o texto, outra característica
desse período foi o coronelismo. Aqui na apostila, troca de favores entre coronéis e a população local. Nós vamos ver detalhadamente isso mais adiante. E a política do café com leite. Continuando aqui no texto. No contexto da expansão do capitalismo, a economia brasileira passou por um período de progresso. A exportação de café foi acompanhada pelo surgimento de indústrias e pelo crescimento das cidades. O desenvolvimento das cidades fez a comunicação e a infraestrutura avançarem nas regiões economicamente dinâmicas. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, sobretudo do Sudeste, né? Devido à grande quantidade de fazendas de café. Com o aumento do número de indústrias, cresceu o contingente de operários. As condições precárias em que eles viviam, os operários, e a falta de uma legislação trabalhista, os levaram a mobilizações e luta por direitos. Então, o operariado de São Paulo, Rio de Janeiro, vivia sob condições extremamente precárias. Em primeiro lugar, não havia legislação que determinasse a obrigatoriedade de se ter equipamentos de segurança, por exemplo. Não era uma obrigação legal. O dono da fábrica não se via obrigado pela lei a manter equipamentos de segurança, a estabelecer a sua planta industrial de modo que não prejudicasse a saúde dos seus operários e operárias, inclusive crianças. E também não havia direitos trabalhistas que pudessem melhorar não só as condições de trabalho, como também as condições de vida desse operariado. Por exemplo, mulheres tinham que trabalhar até as vésperas do parto, quando grávidas, obviamente, e posteriormente o parto, eram obrigadas a retornar para a fábrica 4, 5 dias depois. Não havia uma legislação que determinasse que uma operária grávida pudesse se ausentar do seu trabalho alguns meses antes do parto e que retornasse apenas alguns meses depois. Não havia legislação que estabelecesse direito a férias anuais, a pagamento de hora extra para a quantidade de horas que excedessem a jornada de trabalho, o pagamento de seguro-saúde, seguro por acidente de trabalho, a estabilidade no emprego mediante acidente de trabalho. Se o indivíduo se acidentasse, uma criança, como era muito comum, inclusive na Europa, no século XIX, crianças que tinham suas mãos presas em máquinas, porque muitas delas eram empregadas na manutenção de máquinas por causa da sua mão. As mãos muito pequenas, elas conseguiam colocar a mão mais facilmente, né, no interior desses mecanismos das máquinas desse período, e muitas tinham suas mãos decepadas devido a acidentes, e uma criança que perdesse a sua mão no seu trabalho dentro da fábrica, simplesmente era mandada embora, sem indenização alguma e sem nenhuma responsabilidade por parte do capitalista, do proprietário da fábrica. Simplesmente se contratava uma outra criança para substituí-la, e essa criança passaria toda a sua vida sem uma das mãos, ou talvez até as duas, dependendo do caso, assim como os adultos. Então não havia nenhuma dessa legislação. O operariado teve que se organizar social e politicamente,
se mobilizar politicamente, criar sindicatos e empreender a luta sindical, através de greves, mobilizações, criação de escolas para a alfabetização do operariado, criação de bibliotecas, clubes, realização de conferências, publicação de jornais, de revistas. Então, o operariado teve que se organizar e realizar todos esses feitos para começar a conscientizar e organizar a classe de trabalhadores, eminentemente o operariado urbano, para realizar uma luta política e social pela conquista de direitos, assim como, concomitantemente, fizeram as mulheres, as operárias, em função não só dos direitos trabalhistas, como também dos direitos das mulheres, através do movimento feminista, que tem sua origem não, mas que tem a sua consolidação na segunda metade do século XIX, na Europa e posteriormente nos Estados Unidos e em países da periferia do sistema capitalista, como o Brasil, que começavam a se industrializar nas primeiras décadas do século XX. Bom, então, os centros urbanos que vinham passando por um processo de industrialização, constituição do operariado, constituição de uma camada de trabalhadores urbanos que não eram trabalhadores fabris, mas que eram trabalhadores de, entre aspas, de escritório, né, que desenvolviam ocupações de tipo escriturário, que vão desenvolvendo essa nova mentalidade e expressando suas necessidades e interesses através de mobilizações políticas. Em 1917, ocorre na cidade de São Paulo uma grande greve geral. O operariado realiza uma greve geral que parou a cidade de São Paulo. Pouco depois, em 1922, fundou-se o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, como se pode ver, segundo a apostila, o movimento operário, apesar da repressão sofrida, cresceu lutando por direitos trabalhistas. Apesar da repressão, porque nas primeiras décadas do século XX no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, a organização dos operários era vista como uma ameaça à manutenção do poder de classe dominante da burguesia. E os burgueses mobilizavam as forças do Estado para reprimir a organização e a participação política do movimento operário. Essa repressão se dava por meio da repressão policial, pura e simples, né? Através da dissolução de comícios, de passeatas, de manifestações por meio das forças policiais, ou do fechamento de sindicatos, ou da prisão de líderes sindicais, do fechamento de jornais da imprensa sindical, ou pura e simplesmente pelo vandalismo, pela vandalização, através de grupos clandestinos, de sindicatos, de escolas mantidas por sindicatos, de lugares nos quais se editava e se imprimia jornais e revistas sindicais. Então, continuando aqui na apostila, nas demais regiões do país predominava a população rural, que, sem acesso à propriedade da terra, se submetia a trabalhar nas terras dos grandes senhores,
a quem deviam a mais completa obediência e submissão. Então, enquanto nas cidades os operários e operárias estavam se mobilizando para lutar pela conquista dos seus direitos, direitos trabalhistas e também os direitos das mulheres, né, através do movimento feminista, no campo, na zona rural, os camponeses ainda estavam submetidos à obediência e ao poder dos grandes proprietários de terra, dessas oligarquias rurais que dominavam o sertão do país, assim como dominavam todas as estruturas do Estado. Ao não ter acesso à propriedade da terra, esses trabalhadores, essas famílias de trabalhadores rurais sem terra, não tinham nenhuma outra alternativa senão se empregar como trabalhador assalariado, ou como meeiro, ou como colono, nas terras dos grandes proprietários rurais, da oligarquia agrária. Uma vez que essas famílias de trabalhadores rurais sem terra não tinham alternativas, obviamente que o proprietário de terra, o latifundiário, se aproveitava da situação. Em primeiro lugar, porque muitos deles ainda haviam acabado de ser senhores de escravos, ainda estavam vivos, ou seus pais foram senhores de escravos. Nós estamos falando das primeiras décadas do século XX. A escravidão, nos anos 10, anos 20, havia acabado há cerca de 30 anos, 20 anos, dependendo do caso. Então, senhores de escravos ainda estavam vivos. Ou seus filhos homens direto. E eles lidavam com a população rural com essa mentalidade escravocrata. Olhavam para os trabalhadores do campo como se olha para gente considerada como inferior. Se não era proprietário de terra, é porque o indivíduo tinha uma natureza de criatura inferior e era visto como uma criatura inferior. Os trabalhadores do campo eram considerados criaturas inferiores aos senhores de terra, né, aos latifundiários, os proprietários rurais. E, portanto, como eles não tinham alternativa, não tinham como ter posse sobre a terra e não tinham outro lugar para obter uma ocupação, desenvolver trabalho e renda familiar, eles se submetiam aos mandos e desmandos dessa oligarquia agrária. Outra razão pela qual eles se submetiam, eram obrigados a se submeter aos mandos e desmandos e à autoridade, ao abuso autoritário da oligarquia agrária, é que o Estado não estava presente no interior do país. Mesmo que muitos centros urbanos estivessem aumentando de população e se dinamizando economicamente, ainda assim, no final dos anos 20, começo dos anos 30, a maior parte da população brasileira ainda vivia no campo. O Brasil ainda era um país cuja maior parte da população vivia no campo, portanto, um país bastante ruralizado. E essa população necessitava da presença do Estado. Quando alguém ficava doente e precisava de um médico, se o Estado não estivesse presente para fornecer os serviços de saúde como um direito constitucional de uma república da era moderna, essa população de trabalhadores rurais não tinha ninguém a quem recorrer, senão ao proprietário de terras, ao senhor local.
se essa população de trabalhadores rurais precisasse de um professor ou professora, de uma sala de aula, uma escola, para alfabetizar os seus filhos, e o Estado não está presente para fornecer isso como um serviço público fundamental e obrigatório, segundo a Constituição de uma República da Era Moderna, não havia outra alternativa senão recorrer ao proprietário de terra, ao latifundiário local. Então, muitos serviços que deveriam ser por direito e por obrigação fornecidos pelo Estado, na medida em que o Estado, não estava presente no interior do país, quem acabava fornecendo parte desses serviços eram os proprietários rurais, os proprietários de terra, a oligarquia agrária. Porém, esses serviços não eram oferecidos em função de um espírito caridoso. Eles eram oferecidos como barganha, principalmente como barganha eleitoral. Na medida em que esta população necessitava desses serviços, o coronel local, que era um título que se deu na época do Império, quando se formou a Guarda Nacional, para esses grandes proprietários de terra, o coronel exigia, em troca do fornecimento de determinados serviços, a obediência completa, a submissão completa e também o voto dos eleitores que pudessem votar, que tivessem direito a voto. Então, tratava-se de uma política de clientelismo. Os direitos são transformados numa mercadoria que é negociada por meio de troca de favores, cujo objetivo é manter o poder político da oligarquia agrária exatamente do modo como vinha sendo exercido desde os tempos coloniais e desde o fim da escravidão. Então, esta era a política do coronelismo ou do clientelismo. Então, voltando aqui ao texto, durante a Primeira República, também chamada de República Velha, que começa em 1889 com a derrubada de Dom Pedro II do poder, o fim da monarquia, a implantação de um modelo de república e a abolição da escravidão. Nem todas as pessoas tinham direito de participação política por meio do voto. Apesar de a Constituição Republicana de 1891 ter eliminado a exigência de uma renda mínima para garantir o direito de votar, somente eram considerados eleitores os homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Estavam excluídos, portanto, os analfabetos, mendigos, praças militares e mulheres. Vejam que, nesse aspecto, há um ponto interessante a se ressaltar. Em primeiro lugar, é que a Constituição do Brasil Império determinava que o direito de votar e ser votado estava condicionado à renda. Só podia votar e ser votado aquele que detivesse uma certa quantidade de renda. Obviamente que essa renda era muito superior à renda dos trabalhadores do campo e assim como a renda dos trabalhadores urbanos. E isto foi feito deste modo exatamente para excluir da participação política nas instâncias do Estado os trabalhadores do campo, assim como os trabalhadores urbanos. Este era um sistema de voto censitário, baseado no censo vinculado à renda do indivíduo. Esse aspecto censitário, fundado na renda, como condicionante
legal para o direito de votar e ser votado foi abolido com a Constituição que estabeleceu a República em 1891. Porém, mesmo assim, o direito de votar e ser votado não foi estendido a toda a população. Isto é, a maior parte da população de brasileiros daquele período não podia exercer direitos mínimos de cidadania, porque o voto estava vinculado ao indivíduo ser alfabetizado ou não. Ora, como eu disse, a maior parte da população vivia no campo. O Estado não estava presente, construindo, formando professores, contratando professores, mantendo escolas para alfabetizar os trabalhadores do campo. Se o Estado não está presente executando esses serviços, consequentemente, a maior parte dos trabalhadores era analfabeta. Portanto, isto se tornou um entrave ao acesso e livre exercício dos direitos de cidadania mínimos, como o direito de votar e ser votado. Assim como as mulheres também eram imediatamente excluídas. Vejam que aqui na apostila, elas foram incluídas no rol, de todos aqueles que estavam excluídos, como os analfabetos, os mendigos, praças militares e mulheres. Mesmo que a Joana fosse alfabetizada, fosse uma médica, ela conseguiu ingressar numa faculdade de medicina, se formou, se tornou médica, é alfabetizada, exerce uma ocupação altamente especializada, mas pelo fato de ser mulher, ela não tinha cidadania. Não podia votar e nem ser votada. Percebam que não se trata somente do direito de votar, de escolher por meio do voto João ou José, mas também o direito de ser votado. Isto é, do Joãozinho lá, que é trabalhador rural, ou do Zezinho, que é trabalhador de uma fábrica, poder se candidatar a um cargo de vereador, de deputado, ou até mesmo de senador, e ao ser eleito, poder elaborar leis que venham satisfazer as necessidades dos trabalhadores. Porque se você tem casas legislativas compostas somente por banqueiros, comerciantes, industriais e proprietários de terra, as leis que essas casas legislativas tenderão a fazer são leis que irão beneficiar direta ou indiretamente as necessidades e os interesses deles próprios. Isto é, dos banqueiros, comerciantes, industriais e, fundamentalmente, os proprietários de terra. Se não há operários nas instâncias dos órgãos legislativos, se não há camponeses, os interesses de camponeses e operários não estão representados. Portanto, a possibilidade de que leis sejam propostas, debatidas e aprovadas nas instâncias do legislativo desta república eram quase mínimas. Portanto, as mulheres, principalmente, não tinham nenhuma condição de aprovar leis que pudessem garantir direito de votar e ser votado a mulheres, por exemplo, numa estrutura como esta. Bom, temos ainda 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro para vocês as diferenças básicas que se formaram no Brasil neste período, as primeiras décadas do século XX, entre as condições de vida
e os projetos políticos e sociais dos centros urbanos, da população urbana, comparadas com as condições de vida e os projetos políticos e sociais da população do campo, vocês conseguiram compreender as bases que determinam as diferenças entre o Brasil urbano e o Brasil rural desse período, início do século XX? Vocês conseguiram compreender os fundamentos que garantiam esse imenso poder político, econômico e social da oligarquia agrária no Brasil desse período? Há alguém que não entendeu algum aspecto? A Amanda disse que conseguiu, a Josefa precisa sair, tudo bem. O Josemir está perguntando do link de presença, eu vou colocar o link daqui a pouco. Vou colocar aqui no chat o link, aí vocês registram a presença. Bom, então nós temos 10 minutos. Para concluir a aula, vamos voltar aqui à apostila. O poder dos coronéis e a chamada política do café com leite. Então, retomando o texto. Durante a República Velha, nas zonas urbanas e, principalmente, nas zonas rurais, havia chefes políticos, conhecidos como coronéis, que controlavam o voto das pessoas que estavam sob sua dependência. Eles exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados. Em troca do voto, os coronéis prestavam favores dos mais variados tipos, desde dar roupas e sapatos de presente, levar alguém doente para o hospital, até arrumar vaga no serviço público do município sob seu domínio político. Então, essas são algumas das características que determinaram essa política do coronelismo ou do clientelismo durante a Primeira República, ou também chamada de República Velha. O Antônio Aquino escreveu aqui: sim, compreendo, e acho que ainda persiste boa parte desse sistema. Podemos afirmar que a gente consegue identificar algumas práticas características do clientelismo na política interiorana do Brasil. Sim, principalmente em estados nos quais a população é muito esparsa, há regiões com muito pouca população, né, pequenos povoados, pequenas cidades distantes umas das outras, de modo que elas permanecem mais ou menos isoladas. Óbvio que na atualidade, devido à disseminação da internet, o isolamento tem se tornado cada vez menor. Mas ainda havia há pouco tempo atrás, né, até 2014, até 2005 mais ou menos, havia regiões do país que sequer tinham energia elétrica, né? Por isso foi fundamental aquele programa de governo chamado Luz para Todos, que levou energia elétrica para regiões do país cuja população não tinha sequer energia elétrica, quanto mais ou quanto menos internet. Então, nessas pequenas regiões ainda há grupos políticos que exercem o poder por meio dessa política clientelista, embora ela não seja disseminada
como era no Brasil dos anos 30. Paulatinamente foi se formando uma imprensa em centros urbanos cosmopolitas como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, etc., Belo Horizonte. E nesses grandes centros urbanos cosmopolitas, jornalistas com formação universitária, profissionais da área qualificados, passam a exercer um jornalismo com um princípio ético. E esse princípio ético no exercício do jornalismo foi, após a ditadura militar, gerando um processo de conscientização e de denúncia a essas práticas clientelistas, de modo que pôde-se apurar, através das denúncias por meio da imprensa exercida de maneira ética e profissional, e coibir essas práticas, de modo que elas foram diminuindo. Durante a ditadura militar, elas se fortaleceram muito, porque na ditadura militar havia a censura sobre os órgãos de imprensa. Os jornais, revistas, emissoras de rádio, emissoras de TV, tudo estava sob a censura da ditadura militar. Então eles não podiam publicar matérias nas revistas, jornais ou emissoras de rádio e de TV que denunciassem práticas clientelistas típicas do coronelismo. E por não poderem noticiar, porque estávamos numa ditadura de caráter militar e civil, essas práticas voltaram a se fortalecer durante esse período, isto é, durante o período da ditadura militar. Mas com a queda dos militares e a redemocratização, que começa a ocorrer a partir de 1988, com a promulgação da Constituição de 1988, a imprensa volta a ser livre, politicamente livre, não economicamente livre, e passa a contar com profissionais da imprensa formados em universidades, profissionais que são formados através de um espírito ético da profissão e que exercem essa profissão como profissionais através do código de ética característico da sua profissão de jornalista. E as denúncias sobre práticas de clientelismo começam a se avolumar nos anos 90 e chegamos aos anos 2000. Elas ainda ocorriam, mas passaram a ser bastante coibidas em função da diversidade de denúncias, da fiscalização exercida pela imprensa, da fiscalização exercida por entidades de classe, como sindicatos, associações de bairro, associações de ocupações de diversas áreas, como intelectuais, artistas, etc. Né? Então, o Antônio pergunta que isso ainda persiste? Sim, persiste, não só no Brasil, mas de uma maneira restrita. Em determinados períodos isso se fortalece, em outros é coibido. Depende muito de quem está no poder, exercendo o poder, e da maneira pela qual exerce o poder. Quando o poder é exercido de maneira personalista, né, exercido como um poder da pessoa e não um poder do Estado e do povo, essas práticas tendem a ser mais favorecidas. Quando o poder é exercido de maneira impessoal, não é a pessoa, mas é o Estado brasileiro e os atos de governo do Estado, né, através do espírito público, do princípio do espírito público, essas práticas tendem a ser menos concretizadas e mais coibidas. Quando você tem juízes, promotores e advogados que estão agindo em função do espírito público do cargo que ocupam e não da sua vontade pessoal, que não estão agindo de maneira personalista,
a tendência é que essas práticas sejam coibidas. E isso vai se modificando segundo o jogo político, segundo as mobilizações de forças sociais e políticas na sociedade. Bom, são 11 horas. Só vou ler mais um trechinho aqui para nós encerrarmos. Voltando aqui à apostila, o território de domínio político do coronel era conhecido como seu curral eleitoral. Por isso, esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto. Cabresto é aquela indumentária que se usa nos cavalos ou mulas, que os impede de olhar para o lado, né, para que eles possam ser mais facilmente dominados por quem está montando nele. Isso é o cabresto. E voto de cabresto é a expressão característica do Brasil na Primeira República, ou República Velha, ou no primeiro período republicano, 1889 a 1930, exatamente pela prática do coronelismo, né, através da qual se mantinha a população rural numa condição de dependência, sem alternativas, sem a presença do Estado e, portanto, submetida à obediência e ao abuso e o autoritarismo da oligarquia agrária, que por meio dessa política de troca de favores ou simplesmente através da coação armada, submetia essa população de trabalhadores do campo a uma situação de se ver obrigada a votar no coronel ou no candidato indicado pelo coronel, e não através de uma escolha própria, uma escolha livre e consciente. Esse era o chamado voto de cabresto. Bom, são 11h03, vamos encerrar essa aula por hoje. Vou colocar mais uma vez o link aqui da presença no chat. O link está aí. Bom, então vocês cliquem nesse link, ele vai abrir o formulário e aí vocês registrem a presença de vocês através do formulário. Muito obrigado por terem participado. Espero que vocês tenham tido um momento bastante proveitoso e nos vemos aqui na sala de aula a partir da semana que vem.